Fala galera, bacana com vocês? Vamos continuar nosso curso de filosofia, hoje falando dos pré-socráticos, beleza? Professor Davidson, é um prazer, sejam bem-vindos ao Nunca Se Sabe, ok? Um canal onde nós vamos postar aulas semanais de filosofia, sociologia e história para os principais vestibulares aí do Brasil, beleza? Principalmente o Enem, né? Que é o vestibular que a galera aí mais tá ligada aí, ok? Mas antes disso, você se inscreve aí no canal, você dá um joinha pra gente, compartilha também com a galera, tá? Com seus colegas de classe, de cursinho, para seus concorrentes, para a gente continuar agilizando aqui o esquema, ok? Então, vamos que vamos. Vamos falar hoje sobre os pré-socráticos. De cara, eu quero que a gente observe aqui os pré-socráticos, né? Observe que tem um nome cabuloso aí, Sócrates. Então quer dizer que os pré-socráticos, professor, foram aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates? Não, antes não, porque tem pré-socrático contemporâneo de Sócrates. Mas eles tiveram sim um pensamento anterior ao pensamento de Sócrates. Ou seja, os primeiros filósofos, eles investigavam uma coisa que quando Sócrates aparece no esquema, ele vai investigar outra coisa. O Sócrates, ele vai investigar as coisas humanas. O antropo. Uma filosofia voltada para a compreensão das coisas humanas, ética, estética, política. Então, o que perguntavam os primeiros filósofos, então? Então, aqueles que tiveram um pensamento anterior ao de Sócrates, o que eles investigavam? Eles tinham um campo específico de pesquisa, de análise? Então, vamos entender o que se perguntavam os primeiros filósofos. Tranquilo? Investigando a origem da natureza. Os primeiros filósofos investigavam a natureza, a physis. Physis, fica ligado nesse nome, natureza. Ela desse, então quer dizer que os primeiros pensadores, os primeiros filósofos, quer dizer que quando a filosofia surgiu, ela não fazia os questionamentos que ela faz hoje, coisas do homem, da ética, estética, lógica, virtudes, valores. Não. A filosofia, quando surge, ela investiga a natureza, ok? Os primeiros filósofos, eles foram os filósofos da physis, os filósofos da natureza. Mas o que eles queriam com a natureza? O que chamava a atenção deles da natureza? Eles queriam encontrar um princípio. Eles queriam compreender como que a natureza se originou. Tá? Então, todas as coisas, para eles, tinham um princípio comum. E esse princípio, essa origem, nós vamos chamar de arqué. Então, eles buscavam um elemento que fosse a causa primeira das coisas, a arqué do cosmos, a arqué da physis, o início da physis. Observe, a filosofia, quando nasce, ela tem um campo específico de análise. Qual é? A natureza, o universo, o cosmos. Por isso que eles eram chamados também de filósofos cosmológicos. Vamos já falar disso daí. Então, eles buscavam um elemento que fosse a causa primeira. A arqué, esse princípio, esse elemento primeiro, ele assumiria diferenças, tá? Diferenças. Ele explicaria todas as diferenças no caso. E ele assumiria diversas formas. Deixa eu falar aqui a coisa para vocês. Eu sei que é meio difícil de compreender isso. Poxa, professor, como é que eu vou entender isso? Como que a natureza, o universo surgiu de um elemento? Pense comigo. Todos nós, quando éramos crianças, nós estávamos lá no prézinho, na escola, nós brincamos com um negocinho chamado massa de modelar. Quem nunca brincou com massa de modelar? Imagine que a massa de modelar, você pega ela, você faz um carrinho, não faz? Pode fazer um carrinho com ela? Pode. Você pode desmontar aquela mesma massinha e fazer um bonequinho. Você pode desmontar aquele bonequinho e fazer outra coisa. Observe que com o mesmo elemento, com um único elemento, eu posso fazer várias coisas. Ah, então entendi. Então era isso que os pré-socráticos buscavam compreender. Era isso que eles investigavam. Qual é a massinha de modelar o cosmos? Que massinha foi essa? Que elemento foi esse que a partir dele o cosmos se originou? É isso que os primeiros filósofos vão buscar compreender. Tá? Então, essa arqué, esse princípio, essa massinha de modelar, explicaria a unidade entre as coisas, porque tudo carrega o mesmo princípio. Tudo seria feito desse mesmo princípio, dessa mesma arqué. Ok? Aí tu pode pensar assim, professor, eles eram um bando de loucos, como é que eles vão explicar a origem da natureza a partir de um elemento? Não, observe que o crédito que nós temos que dar aos primeiros filósofos é que eles buscaram compreender
alguma coisa de outra forma, que não fosse mais explicações mitológicas. Eles não recorreram a mitos, eles não recorreram ao sobrenatural, ao imaginário. Eles buscaram uma explicação lógica, racional. E esse é o crédito que nós temos que dar aos primeiros filósofos. Eles buscaram compreender a origem do cosmos, a origem do universo, buscando o fundamento racional. Por mais que não se tenha como provar isso na prática, porque essa ciência que surge entre os gregos, essa investigação que surge entre os gregos, é uma ciência, é uma investigação da natureza não experimental. Tales de Mileto, por exemplo, nunca foi a um laboratório para comprovar que tudo é água, entende? Os gregos, eles viam e falavam. A ciência grega era uma ciência especulativa. A ciência hoje não, ela é comprovativa. Mas os gregos não tinham como comprovar que tudo veio da água, que tudo veio do vento, que tudo veio do fogo, por exemplo. Mas eles buscaram o fundamento racional para buscar compreender a origem da natureza. E esse é o crédito que nós temos que dar para os compadres. Beleza? Então, continuemos. Cosmológicos, cosmo, universo, logia, estudo, explicação. Como os primeiros filósofos investigavam a natureza, o cosmo, então nós podemos chamá-los de cosmológicos, filósofos que investigavam o cosmos, buscavam explicação lógica para a compreensão do cosmos. Físicos, eles queriam explicação para o mundo físico, para Physis, para a natureza. Então, a palavra física vem dessa palavrinha grega Physis, que é natureza. Então, os pré-socráticos, resumindo aqui, eles foram todos aqueles filósofos que tiveram pensamento anterior ao pensamento de Sócrates. Porque Sócrates, quando vai surgir, quando aparece na parada, ele não quer mais saber, ele não quer mais investigar as coisas da natureza. Que mané é a origem do universo o quê? Sócrates, ele questiona as coisas humanas. O que é isso que você acredita? O que é amizade? O que é virtude? Entende? São coisas do homem. Mas os pré-socráticos, o pensamento anterior ao de Sócrates, eles buscavam compreender a natureza. Então, qual é o nome que nós podemos dar aos caras? Pré-socráticos, filósofos cosmológicos, filósofos da Physis. Beleza? Lembrando que essa ciência que surge, essa investigação da natureza que surge entre os gregos, é apenas uma ciência investigativa. Ok? Não é uma ciência comprovativa, como é a ciência hoje. Então vamos compreender aqui. Esses caras, eles se dividiram em escolas, tá? Isso aqui não vai importar tanto agora no início, mas nós tivemos a escola jônica, onde tivemos o Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito, a escola pitagórica, o Pitágoras, a escola eleata, Parmênides e Zenão, e os pluralistas, aqueles filósofos que vão dizer que não é um único elemento, são vários elementos. Aí nós tínhamos Anaxágoras, Empédocles, Leucipo e Demócrito. E nós vamos estudar todos esses camaradas aí, ok? E o primeiro deles, Tales de Mileto. Tales de Mileto, o primeiro filósofo. Okay? Foi o primeiro a romper com uma explicação sobrenatural, uma explicação mágica e buscar um fundamento lógico, racional para a compreensão das coisas da natureza em especial. Então, como ele foi o primeiro filósofo, de cara, nós temos que entender que do Tales de Mileto, ele falava que essa massinha de modelar do cosmos, que essa arqué do universo, esse princípio da natureza seria a água, onde ele fala que tudo é água. E uma coisa interessante que a análise dele não é tão... a gente não pode criticar tanto assim um cara, dizer que ele estava louco, não. Por quê? Porque tudo, na visão dele, e nós sabemos muito disso, é composto por água. Tales de Mileto foi um cara que viajou muito, ele viu até o Egito, por exemplo, e ele viu a importância do rio Nilo para o crescimento da planta, para a agricultura, para o desenvolvimento do homem. Então, ele começou a alimentar a ideia, desenvolver a ideia que, de fato, tudo é água, que a água é o princípio de tudo, ok? Então, tudo é água. A água é essencial para a vida. E a água ela pode ser encontrada em diversos estados físicos, líquido, sólido e gasoso. Por isso que as coisas são diferentes, tá? Essa perguntinha bem aqui. Se tudo é água, como as coisas se diferenciam? E a resposta é bem simples. Sabe por que as coisas se diferenciam? Porque, olha só, ou a água está em proporção diferente, ok? Ou estão em estados físicos diferentes. Por exemplo, imagine uma rocha, como eu coloquei aí,
uma rocha e uma gota de mel. Aonde tem mais água? Na rocha ou na gota de mel? Com certeza na gota de mel. Então, o que diferencia os seres se tudo é água? A proporção. Então, na rocha, nós vamos encontrar menos água. Numa gota de mel, nós vamos encontrar mais água. Entenderam isso aqui? Então, qual a importância que nós temos que dar para o Tales de Mileto, né? Que provavelmente nasceu em Mileto, que é a atual Turquia, morreu em 546 a.C., desenvolveu diversos estudos também nas áreas do conhecimento, né? O cara previu o eclipse solar. Olha só, pessoal, que interessante, né? Prever um eclipse solar, teria introduzido o estudo da geometria, e o mais interessante foi o início do pensamento racional. A importância de seu pensamento está no fato de ele ter inaugurado uma nova forma de pensar e explicar o mundo. Que forma foi isso? Foi essa. Ele não recorreu a uma narrativa mítica, não recorreu a uma narrativa do sobrenatural. Ele recorreu à razão. Essa foi a importância de Tales de Mileto. Então, primeiro filósofo, aquele que busca compreender a origem do cosmos, a massinha de modelar do cosmos. Para ele, essa massinha de modelar, esse princípio, essa arqué, seria o quê? Seria a água. Beleza? Vamos continuar. Anaximandro. Anaximandro, o infinito está na origem do mundo. Possivelmente, Anaximandro foi discípulo de Tales de Mileto. Tá? E ele fala o seguinte, olha, a origem do cosmos é uma coisa que nós não podemos determinar, uma coisa indeterminada, uma coisa infinita e uma coisa eterna. E isso que ele vai chamar de apeiron. Olha só, o Anaximandro ele não vai determinar o que seria essa massinha de modelar do universo, o que seria esse princípio do universo. Ele vai dizer que é uma coisa que nós não podemos definir. Ele é infinito, mas é indeterminado. Eu não posso definir o que é. Isso indefinido que ele chama é o apeiron. E esse apeiron, ele tinha que ser algo sem forma e sem distinção. Tá? Esse apeiron, ele é eterno. E ele existia antes do surgimento do universo. E nunca deixaria de existir. Porque ele seria o quê? Porque ele seria imortal. Olha só. Enquanto os outros pré-socráticos vão atribuir a origem do cosmos a algo que possa ser percebido, visto pelos sentidos, tá? Anaximandro fala que não. Essa matéria-prima do universo, não pode ser vista, não pode ser determinada. É algo indeterminado. É o apeiron. Então não esqueçam. Tales de Mileto, água. Anaximandro, o apeiron, algo indeterminado. Um discípulo de Anaximandro, o Anaxímenes, ele fala o seguinte, olha, ele concordava que esse princípio fosse algo infinito, mas não indefinido. Olha só. Beleza, mestre, eu imagino Anaxímenes, né, falando para Anaximandro. Beleza, mestre. A origem do universo, a arqué, a matéria-prima do universo, beleza, é uma coisa infinita. Concordo com você que é uma coisa infinita. Mas eu não concordo que não pode ser determinado. Eu acho que pode ser determinado sim. Nós podemos determinar o que seria isso infinito que originou o cosmos. E essa coisa que ele fala, que é infinito, mas pode ser determinado, é o ar. Ele fala que o ar que dá vida a tudo, né? O ar infinito, ele era a origem de todas as coisas. E pelo movimento do ar, as coisas foram geradas. Como se fosse assim, né, o vento, né, vai juntando as coisinhas tal, e as coisas vão começando a se desenvolver. Tal como nossa alma, que é ar, nos mantém unidos e nos governa, assim também o vento, o sopro, o ar cercam o mundo inteiro. Observe. Então, para Anaxímenes, essa matéria-prima do universo, essa arqué do cosmos, ela é infinita, o ar é infinito, mas pode ser determinado. Enquanto para Anaximandro era infinito e indeterminado. É bem interessante você entender isso daí. Esse outro cara aqui, o Pitágoras. Pitágoras, vocês conhecem, né? Pitágoras é da matemática e tal, que fala que tudo é número. Pitágoras nasceu na ilha de Samos, próximo a Mileto, fundou uma seita religiosa. Isso é muito importante a gente falar sobre essa seita religiosa, onde eles misturavam ideias religiosas, místicas e filosóficas para a explicação da realidade. E essa seita falava sobre a questão da purificação da alma. Tá? Essa seita aí de Pitágoras, eles acreditavam que os corpos morriam, tá? Mas a alma era imortal. Olha só.
Então, dificilmente o vestibular vai cobrar para vocês sobre essa seita religiosa, tá? Mas é só uma curiosidade sobre o maluco aqui, tá? Sobre o Pitágoras, ok? Uma seita onde a alma, ela é imortal. O teu corpo morre, mas a alma é imortal. Mais tarde tem até um filósofo que vai falar sobre isso também, né? Que é o Platão, né? Sobre a imortalidade, que a alma, né? Ela é eterna, tal. Platão separa o homem entre corpo e alma, né? Só que ele vai explicar filosoficamente isso, né? Só que é uma filosofia, não é uma religião. Ele acreditava, sim, na reminiscência, né? A gente vai estudar isso aqui lá em Platão. Os homens deveriam se dedicar à purificação da alma. Então, a atividade humana seria para isso. Tá? Então, ele foi o primeiro a usar o termo filósofo. O Pitágoras, ele estava numa região lá que o pessoal não conhecia muito ele, e o cara perguntou, quem és tu, o que tu fazes? Ele falou assim, eu sou amante do saber, eu sou um filósofo. E a partir daí, acredita-se que Pitágoras foi o primeiro a utilizar o termo filosofia, como aquele que busca o conhecimento. Eu sou apenas um amante do conhecimento. Eu apenas gosto de buscar o conhecimento. Assim que ele se definiu, ok? Por isso que atribuem a ele o primeiro a utilizar o termo filosofia. Muito bem. E o que seria esse princípio, essa arqué, né? essa matéria-prima do universo? Ele fala, antes de a gente entender, né, como que ele responde isso aqui, o Tales de Mileto, ele fez um estudo muito importante da música. Ele relacionou a música e o número. Tá? Então, ele foi um dos primeiros a estudar racionalmente a música. Por quê? Porque descobriu que existia relações entre os números e as notas musicais. Por exemplo, pega uma corda de violão fina, emite um som. Se pega um que é mais grosso um pouco, emite outro som. Um tamanho pequeno emite um som. Um tamanho maior emite outro som. Olha só, ele elabora um raciocínio onde ele faz uma proporção, tá, entre os números e a música e os sons. Isso é muito, muito importante. Mas o que seria arqué? O que seria a matéria-prima do universo? O que seria o princípio do universo? Ele fala que arqué é o 1. O número 1. Olha só, o 1, os números. Que tudo que existe é uma consequência da união dos números. Ah, professor, não estou entendendo isso aqui não. Você está viajando demais na maionese. Os números e a harmonia estão presentes em todas as coisas. Vamos pensar aqui. Tudo pode ser medido, pense assim. Tudo pode ser medido, tudo pode ser quantificado. Então, tudo na natureza são números. Olha só. E a matemática é apenas uma poesia desse universo. A matemática apenas representa os números. A matemática apenas representa o universo. Porque tudo está devidamente relacionado aos números. Tudo pode ser quantificado, tudo pode ser medido, até os sentimentos. Você gosta de uma pessoa, você gosta de uma pessoa mais e você gosta de uma pessoa menos. Dá para você quantificar isso. Então, tudo é número. Então, a arqué do cosmo, o princípio do cosmo, para o Pitágoras, é o número, são os números. Os números, e não a matéria, explicam e revelam a essência da natureza. Então, tudo que existe na natureza está relacionado com esses números. Os números organizam harmonicamente o mundo e a realidade. Tá? E a matemática, ela vai ser apenas uma linguagem utilizada para a compreensão desse universo, para a compreensão do cosmos, porque tudo pode ser medido, tudo são números. Os números surgiram de uma totalidade, de um princípio geral, o 1. Vamos pensar nisso aqui. O 1. O que seria o 2? O 1 mais o 1. O que seria o 3? O 1 mais o 1 mais o 1. O que seria o 1753? 1 mais... isso aí mesmo. Certo? Então, os números eles vão se juntando e as coisas vão surgindo e as coisas vão se relacionando. Então, o princípio do cosmos, o princípio do universo, para o Pitágoras seria 1. Assim, o 1 é a arqué da natureza e os números estão em tudo. A matemática seria apenas uma linguagem do universo, porque tudo pode ser medido, tudo pode ser representado pelos números. Olha que interessante o Pitágoras, tá? Tudo são números. O número, ele é o princípio de tudo, tá bom, galera? Então, vamos só mudar aqui rapidão, tá? Para a gente falar agora do outro filósofo, tá? Outros filósofos pré-socráticos, o Heráclito, Parmênides, a escola pitagórica,
esses caras aí, tá bom? Então, Heráclito de Éfeso. Ok. Olha só o que nós já vimos. Vamos voltar aqui. Vimos Tales de Mileto, água. Vimos Anaximandro, o apeiron. Vimos Anaxímenes, o ar. E vimos Pitágora, os números, o 1 com o princípio. Esse cara aqui, o Heráclito, ele é muito cobrado em prova. Por quê? Porque Heráclito e Parmênides, que vem depois dele aqui, eles vão ter uma treta lá na Grécia sobre a questão do movimento. Eles vão iniciar uma discussão sobre o movimento das coisas. As coisas estão em constante mudança ou as coisas não estão em constante mudança? Mais tarde, Platão vai fazer uma síntese dos dois, tá? Isso aqui mais para frente nós vamos ver. Mas o Heráclito, ele é um pré-socrático que fala sobre o eterno movimento. A natureza, ela está em constante movimento. Porque para ele, o movimento é a característica principal da natureza. Tudo flui, tudo muda. As coisas, elas não são estáticas. As coisas, elas são dinâmicas. E a natureza, ela está em uma constante transformação. Ele que fala que ninguém banha na mesma água do mesmo rio 2 vezes. Por quê, professor? Porque quando você entra no rio, quando você sai, você vai entrar novamente, as águas já correram. E nem você já é a mesma pessoa. Você já teve uma nova ideia, células suas se multiplicaram. Então, as coisas, elas estão em constante transformação. E o pensamento de Heráclito é voltado para isso, para essa constante transformação que existe na natureza, que existe nas coisas. Tudo flui. Os opostos, olha só que interessante para Heráclito, os opostos, eles caminham juntos. Por exemplo, o caminho de subir e o de descer é o mesmo. Imagine uma escada. Então, subir e descer, eles estão sempre andando juntos. Então, o ser, tudo que existe, ele é e não é ao mesmo tempo. É e não é ao mesmo tempo. Como é que uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo? Sabe por quê? Porque as coisas que estão acontecendo nesse momento, elas são a relação entre os opostos. Então, eu não posso dizer que isso aqui é uma coisa, porque nesse exato momento ela já se transformou em outra. Olha só. E a natureza é assim. O ser, tá? Ele é e não é ao mesmo tempo, porque na hora que ele é, já se transforma. Já não era mais aquilo, já é outra coisa. Ah, agora ele é isso aqui, já não é mais, já é outra coisa. E assim, a natureza, ela está em constante transformação. Tá certo? Então, as coisas se transformam sem parar em outras. A partir do momento que uma coisa se transformou em outra, naquele momento ela já está em uma transformação em outra, que está em uma transformação em outra. E a natureza, essa constância, né? Essa constante transformação, essa constante mudança. Então, haveria uma luta constante entre esses opostos. Os opostos, eles estariam sempre se relacionando. Por quê? Porque as coisas estão sempre em constante mudança. Então, observe que Heráclito é muito doido. Né? Essa questão da transformação, se a gente parar para analisar, até que faz sentido. Né? As coisas realmente estão em constante transformação. Tá? Se você pegar, por exemplo, uma cadeira, né? uma mesa muda. Quando você compra uma mesa, a essência dela continua a mesma, mas ela está sempre em transformação. Um risquinho ali, um pé ali que já está sendo comido pelo cupim, estava ficando velha. Isso que ele fala. E na natureza também isso acontece. Os seres estão sempre em transformação. Olha esse quadro aqui, para a gente ter uma análise. Esse quadro Metamorfose. É como se fosse essa lógica aqui, tá? Olha só, eu não consigo definir uma coisa aí, tá certo? Por quê? Porque as coisas estão em constante transformação. Esse constante devir. Olha bem aqui, essa transformação, bem, se não me engano, aí tem umas avezinhas que vão se transformando, sendo peixe. Então, eu não consigo definir um ser, porque esse ser que eu vou definir, ele já está em transformação. Nesse momento, ele já é outra coisa. E ele está sempre se transformando, tá certo? Então, nessa molecagem bem aí, que o Anaximandro vai falar, né, sobre a questão das mudanças. Tudo muda, tudo flui. Beleza? As coisas estão em constante transformação. Tá? E outra coisa que ele fala é sobre a questão da razão humana. A razão humana é a razão universal. O Anaximandro, ele vai dizer que existe uma ordem que determina o ritmo e a repetição das mudanças. Então, existiria uma razão ou inteligência que governa o universo, que ele chamou de Logos.
existe um logos universal, que essas transformações, que essas mudanças que ocorrem na natureza, elas vão ser consequência desse logos, dessa razão universal. Tudo que existe no universo é uma consequência dessa razão universal, tá? Que ele chama de logos universal. Só que tem um logos universal e tem um logos humano. E a harmonia, ela vai surgir quando o meu logos, quando a minha razão humana, ela entra em equilíbrio com esse logos universal, com essa razão universal. Como tem bem que assim, o ser humano participa da harmonia universal quando compreende que existe uma razão maior governando tudo, ok? Dificilmente a gente vai encontrar a questão também que fala sobre essa questão da razão universal, esse logos universal que o Heráclito defende. Mas o Enem, nós sabemos que de vez em quando ele surpreende, tá? Então não vai ser novidade se nós encontrarmos alguma coisa sobre essa razão universal que o Heráclito fala. Beleza? Muito bem. Mas o que representa a mudança para ele, tá? Será que existia um elemento, um arqué, lembrando que os pré-socráticos, eles estão sempre em busca de quê? Desse elemento, um elemento que foi o princípio, a matéria-prima do universo. Então, Heráclito, que elemento mais se encaixa com essa mudança, que mais representa uma transformação, uma constante mudança? Ele fala que é o fogo, arqué é o fogo. O elemento que melhor representaria o movimento seria o fogo. Olha só, esta ordem do mundo, a mesma de todas, não a criou nenhum dos deuses, nem homens, mas sempre existiu, e existe e há de existir um fogo sempre vivo. Para Heráclito, o fogo é o que melhor representa a transformação, é o elemento que melhor representa a mudança. Olha só, o interessante é que ele fala bem que assim, observem, não a criou nenhum dos deuses, nem homens. Ele fala que é esse elemento, é esse fogo. Então, é isso que os pré-socráticos buscam, um elemento natural, que a partir dele as coisas se originaram. Mas, do que uma matéria, o fogo era considerado uma espécie de princípio organizador de toda a realidade. Seria algo guiado pelo logos universal, ou então sua materialização. Então, esse fogo seria algo que fosse ligado, né, pelo logos universal, aquele logos que harmoniza o universo. O fogo seria também, talvez, até a própria materialização, tá? Desse logos universal, ok? Então, para Anaximandro, para Heráclito, para Heráclito, tudo flui, tudo está em constante transformação. Beleza, galera? Então, o que nós já vimos? Tales de Mileto, Anaximandro e o Apeiron, Tales e a água, Anaxímenes, o ar, Pitágoras, os números, Heráclito, o fogo, como princípio, e Heráclito, essa ideia de constante transformação que existe na natureza. Beleza? Esse outro camarada aqui, o Parmênides e o eterno e imutável. Olha só, como eu disse, né, Heráclito e Parmênides, eles vão estar numa discussãozinha cabulosa na Grécia sobre a questão do movimento. E quando o Heráclito fala que tudo muda, tudo está em constante transformação, o Parmênides fala que não. As coisas, elas são imutáveis. As coisas não mudam. Vamos ver o que ele fala, tá? Como o principal filósofo da escola eleata, né? As coisas que existem poderiam mudar, mas só na aparência. Se mudasse na essência, deixaria de ser o que são, porque a essência não muda. Vamos entender bem que assim, o que é aparência e o que é essência. Lembra da mesa que eu falei? A mesa é uma mesa. Lembra que ela está mudando? Ela muda o quê? Um riscozinho aqui, a perna ficando torta ali, vai quebrando. Olha só, mas é a essência, a mesa não muda, o que muda é a aparência. Então, o Parmênides já fala assim, olha, maluco, as coisas, elas não mudam. O que mudam são apenas a aparência. A essência das coisas, elas são imutáveis. Que interessante, né? Uma coisa não poderia se transformar em seu contrário. Tá? Não existe o contrário das coisas. Pensem o contrário de um gato. Existe o não gato? Claro que não existe. Claro que não existe. Não existe o contrário das coisas. Ou as coisas são ou não são. Na verdade, nem existe o não ser. Eu já falei isso aqui para vocês. Tá? Mas o movimento, na concepção de Parmênides, essa constante é apenas uma aparência. A essência das coisas não muda. A essência é fixa. A essência é eterna. A essência ela é imutável.
A mudança é apenas na aparência. Olha só o que ele continua falando aqui. Todas as coisas que existem têm um princípio comum. Só é possível pensar o que é. Não é possível pensar o que não é, porque não existe. Como falei para vocês, existe o contrário de gato? Pensem, assim, o cachorro não, o cachorro é um outro ser. O tigre é um outro ser. Não existe um não gato. Ou ser é, ou ser não é. Tá? Então ele chamou de ser tudo aquilo que é, tudo aquilo que existe, que esse ser, ele é eterno, ele é um imutável. Então o ser é, e não ser não é. Não existe o não ser, não existe o não gato, não existe o oposto de gato. Tá? E o gato ele não está em constante transformação, ele é o gato. E se ele mudar, ele muda apenas a aparência. O ser é, o não ser não é. É impossível conceber o que não existe. É impossível pensar o não ser. É impossível a gente imaginar uma coisa que não existe. É impossível a gente imaginar o contrário de alguma coisa, que aquilo não existe. Ou as coisas são, ou as coisas não são. É bem interessante. Esses caras eram muito loucos, né? Esses caras viajavam na maionese. Tá? E é muito massa a gente entender, né, como que eles viam as coisas, né? Como que ele analisava essa questão das coisas não estarem, tá, em transformação. Ele elaborou, tá, uma primeira formulação do princípio lógico da identidade e da não contradição, que mais tarde, Aristóteles, quando for criar a lógica, ele vai intensificar isso, esse princípio da identidade. As coisas são porque são. Algo que identifica o ser. Olha só que interessante. Vamos entender bem que a comparação entre o Heráclito e o Parmênides. Heráclito, as coisas sempre existem. O ser, ele é e não é ao mesmo tempo, porque na hora que ele é, já não é mais. Na hora que ele é, já não é mais. Isso para o Heráclito, porque ele está em constante mudança. O Parmênides fala que não, o ser, ele é. Se existe uma transformação ali entre ele, essa mudança é apenas na aparência. A essência dele não muda. Não existe o contrário desse ser. Ou ele é, ou ele não é. Tranquilo? Então fique ligado nessa paradinha desses dois camaradas aí. Sobre o ser, continuando, né, Parmênides, esse ser, ele é eterno. Ele não pode vir a ser, originar-se em algum ponto, pois assim teria que vir um não ser, ou de um outro ser. Isso aqui, o ser é eterno porque ele não poderia vir de outra coisa, entende? Ele já é aquilo, ele nem vai se transformar, ele vai continuar sendo aquilo. E se ele fosse outra coisa, ele teria passado por um processo de transformação. Por isso que o ser é eterno. Esse ser é indestrutível, imóvel, uno, indivisível, contínuo e pleno. Olha só, o ser também é indestrutível, imóvel, uno, indivisível, contínuo e pleno. E ele continua, só por meio do pensamento, do raciocínio ou da reflexão, a verdade ou a verdadeira realidade poderia ser atingida. Porque esse pensamento puro ou essa razão pura é o único caminho da verdade. Então, ele está valorizando a razão para compreender a essência do ser, a essência das coisas. Tranquilo? Heráclito e Parmênides são os dois pré-socráticos mais cobrados nos vestibulares, tá bom? Porque eles são essa relação entre eles, essa briga entre eles, que eles sempre estão fazendo, sempre fizeram na Grécia, sobre a questão do movimento. Beleza? Então, continuemos. Zenão vai falar que a mudança é apenas o engano dos sentidos. Tu vê que Zenão está mais relacionado ali com Parmênides, né? com a não transformação das coisas, né? Foi discípulo de Parmênides. Então, mesma coisa que o Parmênides falava, que o movimento é algo ilusório, né? Apenas um engano dos sentidos. O movimento só existiria para os nossos sentidos, mas não para a razão ou para o pensamento. Complementando aquilo que o Parmênides falava, que o movimento é apenas ilusão. Então, Zenão, discípulo de Parmênides, está também defendendo essa ideia da não mudança das coisas. Ok? Nós tivemos também ali na Grécia os filósofos pluralistas, né? Aqueles que acreditam que a essência das coisas não pode ser encontrada em um único elemento, que a arqué do cosmo, que o princípio do cosmo não seria um único elemento, seriam os filósofos pluralistas. O ser humano e a natureza são muito plural. A natureza é composta de vários elementos.
né? Não apenas... E o primeiro que vamos falar aqui vai ser o Empédocles, né? O Empédocles e as 4 raízes. A terra, o ar, o fogo e o ar eram as raízes de todas as coisas. Observe, ele não está atribuindo a um único elemento, não só a terra, não só o fogo, não só a água. O universo, o cosmo da natureza, a origem dela seria a união desses elementos. Então, os seres e as coisas são compostos de proporções diferentes. Tá? E existem 2 forças no universo. Essa questão de proporção diferente é aquela mesma ideia de Tales de Mileto da água. O que diferencia os seres é a proporção de que esses elementos eles se agrupam. Tá? Então, o Empédocles ele vai ter essa mesma linha de raciocínio. E ele vai dizer também que existem 2 forças no universo, né, que é o amor e o ódio. São forças que atuariam no agrupamento, na separação dos elementos. Tá bom? Só para complementar aqui sobre essa questão dessa ideia dessas 2 forças que o Empédocles ele fala. Olha só o que ele diz aqui. Ó. Porque só eles existem, correndo uns através dos outros, transformando-se em homens e em espécies dos outros animais, ora reunidos sob a influência do amor, em um todo ordenado, ora cada um deles se movendo separadamente, sob efeito da força hostil do ódio. Então, o amor e o ódio são 2 forças que Empédocles fala que regem o universo, ok? Que fazem com que as coisas se agrupem ou se agrupam ou não, ok? Anaxágora, também um filósofo pluralista, que vai falar que tudo é mistura. A natureza era eterna e plena, não poderia ser criada e nem destruída. Ela era uma mistura de elementos muito pequenos, invisíveis para os nossos olhos, que ele chama de semente. Existiria uma semente, algo que eu não consigo ver, tá? Que seria arqué, que seria o princípio do universo. Então as coisas surgiriam, tá? E desapareceriam por ajuntamento ou separação desses pequenos elementos ou partículas, que seriam a semente. E essas sementes seriam a mistura primordial. Então observe que Anaxágoras ele está falando sobre uma mistura primordial, sobre um elemento primeiro que ele chama de semente. Não é uma coisa só, é uma mistura de coisas, tranquilo? É uma mistura primordial, que a partir dela, tudo que existe no universo foi a partir desse elemento. Anaxágora, que fala que tudo é mistura, a ideia de semente. Okay? A inteligência governa o universo. Então, Empédocles explicou os movimentos de aproximação e afastamento dos 4 elementos ou raízes pela existência de 2 forças naturais, o amor e o ódio. Aqui, né, só continuando ali a questão do Empédocles, né, quando ele falava que existia o amor e o ódio, que eram 2 forças que uniam e 2 forças que separavam as coisas. O Anaxágoras, a formação do mundo decorreu de uma inteligência, que ele chamou de Naus. Esse Naus, que é responsável por dar início ao movimento, aproximar as sementes. Lembra das sementes que ele falava? É esse Naus que aproxima a semente. Enquanto o Empédocles falava que era as forças do amor e do ódio, tá? Anaxágoras falasse que não, é uma inteligência, seria esse Naus que junta essas sementes. Beleza? Esse Naus que seria responsável para aproximar e para afastar essas sementes. Ok? Pessoal, para a gente fechar, é muito pré-socrático. O senhor tem que decorar todos? Não. Aqui para vocês terem uma ideia de todos. Eu estou especificando, tá? Tu não vai encontrar uma aula que vai especificar todos esses pré-socráticos assim, não. Eu estou especificando porque o Enem, às vezes, quando cobra pré-socrático, ele especifica mesmo. Tu tem que saber o cara mesmo. Então, para a galera que quer fazer um estudo mais profundo aí, essa aula é essencial. Leucipo e Demócrito, né? São os últimos que nós vamos falar aqui. Talvez tu conheça Leucipo e Demócrito lá da química, né? Alguns livros de química colocam lá como a primeira ideia de átomo. Cuidado, ideia de átomo. Não é um modelo atômico, porque não é ciência aqui, experimental. Lembra que a ciência grega é uma ciência apenas o quê? Especulativa. Eles apenas imaginaram o átomo, eles nunca chegaram a experimentar e ver um átomo. Então, Leucipo e Demócrito, eles vão falar que as coisas são formadas por átomos. Tipo, se eu pegar um vaso e derrubar, vai quebrar um pedacinho. E se quebrar esse pedacinho, outro pedacinho, quebrando outro pedacinho. Vai chegar um momento, eles lá conversando, que vamos chegar a uma partícula que nós não conseguimos mais dividir. É o átomo, o indivisível. Então já caiu pegadinha de prova assim. Então Leucipo e Demócrito foi o primeiro modelo atômico?
Não, foi apenas uma ideia de átomo. Essa partícula indivisível, indestrutível e eterna. Tá? Eles não mudavam e se diferenciavam apenas pelo formato, arranjo e no posicionamento dos átomos. Então, galerinha, o Leucipo, né, e o Demócrito, eles vão fazer essa análise aí filosófica de que tudo na natureza seria a junção desses átomos. E esses são os pré-socráticos, tá bom, galera? Então, espero que vocês tenham compreendido aí a nossa aula, tá bom? Você se inscreve no canal, você compartilha. Na próxima aula, vamos falar sobre os sofistas, tá bom? E depois falar sobre os Sócrates. Então, aquele abraço aí para vocês.